O mercúrio é uma neurotoxina que pode entrar no nosso corpo pela respiração, pelos alimentos ou pelo contato com termômetros ou vacinas. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse metal e como eliminá-lo do nosso corpo. Vemos nessa imagem um neurônio saudável. Ele vai crescendo e formando novas conexões com neurônios que estão próximos. Então, a partir do momento que aprendemos algo novo, vamos fazendo novas conexões. É por isso que é muito importante a gente estudar, a gente navegar pela internet, conhecer outras coisas. Porém, vemos aqui que quando introduzimos o mercúrio no ambiente, o neurônio começa, na verdade, a diminuir de tamanho, a atrofiar, e ele pode, inclusive, morrer. Então, com isso, se aumenta o risco de demência. De fato, estudos mostram que o mercúrio possui vários efeitos negativos no nosso organismo. Ele aumenta a neurotoxicidade, a toxicidade em relação aos neurônios, a toxicidade no cérebro, e com isso aparecem sinais e sintomas como irritabilidade, hiperatividade, depressão também pode surgir, dificuldades de concentração, insônia, vertigens ou fadiga crônica. Além disso, outros órgãos também podem ser afetados, os rins podem sofrer lesões, podem surgir lesões também nas mucosas, como a mucosa da boca, pode aparecer gengivite, dores articulares e musculares, aparecem sintomas relacionados à fibromialgia, a visão pode ficar borrada e o mercúrio também é tóxico para a tireoide, para a próstata, para o cérebro e para outras células, aumentando inclusive o risco de câncer. Esse estudo aqui foi publicado em 2016 e mostrou que a administração de mercúrio intensifica os danos ao cérebro, gerando disfunções mitocondriais, gerando disfunções nas organelas que a gente tem dentro da célula que são responsáveis pela produção de energia, que são as mitocôndrias, aumentando o estresse oxidativo e inclusive a morte das células do cérebro. Esse outro estudo, que foi publicado em 2017, mostrou que o mercúrio também afeta a saúde cardiovascular, porque a entrada de mercúrio no corpo contribui para o aumento da produção de radicais livres, para a redução da atividade de enzimas antioxidantes, como a glutationa peroxidase, e com isso várias células podem ficar comprometidas, inclusive as células do músculo cardíaco. O mercúrio pode entrar no nosso corpo por várias vias. Por exemplo, os termômetros de coluna possuem mercúrio, então quando esse termômetro é quebrado, esse mercúrio pode extravasar, e tem gente que brinca com esse mercúrio, né? O mercúrio também pode estar presente em pigmentos de tatuagem, principalmente os vermelhos. Pode ser usado em vacinas como conservante, então várias vacinas contêm timerosal. Além disso, existe a liberação constante de mercúrio pela crosta terrestre, então esse mercúrio pode chegar à água, pode chegar aos alimentos. O mercúrio também está presente em fungicidas, inseticidas e fertilizantes. De fato, muitos alimentos que contêm agrotóxicos contêm altas quantidades de mercúrio. E o mercúrio também pode contaminar peixes que estão em áreas onde a indústria elimina dejetos, elimina produtos tóxicos. Quando o mercúrio está presente no alimento ou na água, na forma de metilmercúrio, sua absorção é bastante alta, de cerca de 85%. Mas podemos fazer algumas coisas para diminuir essa absorção de mercúrio. Então, em termos de nutrição, que é a minha área, a gente sabe que um bom estado nutricional contribui para menor absorção do mercúrio. Então, se o nosso intestino está saudável, ele é capaz de filtrar o que vai ser absorvido e ele absorve menos mercúrio. Já se o intestino não está saudável, ele acaba absorvendo mais compostos que não deveriam estar passando para a corrente sanguínea, inclusive metais pesados, um deles é o mercúrio. Pessoas que consomem mais vitamina E, que está presente no abacate, no açaí, no azeite de oliva, nas castanhas, nas nozes, nas sementes, mais cisteína, que é um aminoácido presente em alimentos que contêm proteínas, podem ser proteínas de origem animal ou vegetal, selênio presente nas castanhas, a castanha do Brasil é a principal fonte de selênio, todos esses nutrientes diminuem a toxicidade do mercúrio no nosso corpo.
O selênio para as gestantes também é muito importante, reduzindo a passagem de mercúrio pela placenta para o bebê e também diminuindo a concentração de mercúrio no leite materno. Zinco, manganês, cobre e ferro antagonizam o mercúrio em diferentes órgãos, ou seja, as proteínas que transportam os metais, se elas estiverem transportando minerais como zinco, como manganês, vão ter menos espaço para transportar mercúrio. Um suplemento que o nutricionista funcional pode prescrever é o ácido lipoico. O ácido lipoico, ele aumenta a excreção do mercúrio, melhora os mecanismos de detoxificação no fígado e previne com isso os danos gerados às mitocôndrias, as organelas que produzem energia. E como eu falei no início, um intestino saudável é muito importante. Nós temos bactérias no nosso intestino. Muitas dessas bactérias são boas, chamadas de probióticas. E essas bactérias probióticas convertem o metilmercúrio, que é altamente absorvido, no mercúrio inorgânico, que é menos absorvido pelo intestino. Então, se o seu intestino não está legal, ou se você faz uso de anticoncepcionais, anti-inflamatórios, antidepressivos, ou se recentemente fez uso de antibióticos, é importante estar repondo as bactérias probióticas. Para isso, você deve conversar com o seu nutricionista. Esse estudo aqui mostrou que o azeite é um alimento funcional bem interessante nessa área, não só por conter vitamina E, mas também por conter hidroxitirosol, que protege nossas células contra o mercúrio. Por isso que a gente fala para usar o azeite extra virgem cru, não aquecer esse azeite, porque quando a gente aquece muito azeite, a gente perde o hidroxitirosol. Quanto aos peixes, alguns podem conter maior quantidade de mercúrio. Então, os peixes maiores, como tubarão, peixe-espada, cavala, atum, arenque e cação, muitas vezes contêm mais mercúrio do que peixes menores ou crustáceos como camarão, truta, salmão ou haddock. A quantidade de mercúrio no corpo pode ser analisada pela urina, pelo plasma, no sangue ou no cabelo, e esses exames podem ser pedidos pelo nutricionista ou pelo médico. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e para não perder nenhuma notícia desse canal, clique no sininho, assine e compartilhe com os seus colegas. Um grande abraço e nos vemos em breve.